noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Deus. Mais uma vez estamos juntos nesta quinta-feira para nossa abordagem, nossa edificação, nossa preparação para desenvolvermos com mais coerência, zelo e fundamentado nos princípios do nosso Senhor, a nossa responsabilidade cristã. Hoje nós vamos fechar a nossa tratativa acerca do ofício do presbítero. Nós já tivemos 3 abordagens sobre o ofício do presbítero. Nós vimos acerca das responsabilidades, nós vimos acerca das qualificações, a primeira parte dela, que são as virtudes. Vimos a segunda parte acerca das qualificações, que são os vícios que deveriam ser evitados, tratados, coisas que não poderiam existir, não devem existir na pessoa do presbítero, alguém que almeje o ofício. E hoje nós vamos fechar falando sobre algumas qualificações também, 2 na verdade, que uma extraída das virtudes, foi citado apenas, que é o apto para ensinar, algumas implicações que estão presentes aí, e a reputação do presbítero ante a sociedade, o bom testemunho dos de fora. Nós vamos então enveredar por esse caminho. Imagino que nós não tomemos muito tempo nesse vídeo de hoje. Nós vamos orar, em seguida leremos os textos que nos orientarão e começaremos a nossa abordagem. Vamos orar então? Senhor nosso Deus, dá-nos a Tua graça, nos instrua, nos ensine. Nós dependemos do Senhor, da Tua bondade, da Tua misericórdia, dependemos da Tua boa mão nos conduzindo e suprindo as nossas necessidades. Pedimos nesse momento, em nome de Jesus, que nos guie pelo Teu Espírito, nos faça compreender a Tua palavra, aplicá-la à nossa vida e por ela, ó Deus, pela Tua graça, sejamos transformados. Oramos com gratidão e esperança em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos ler então 2 textos, na verdade 3 textos para nos ancorar a abordagem de hoje. Citaremos também um trecho dos princípios de liturgia da Igreja Presbiteriana, documento oficial da Igreja Presbiteriana, acerca daquilo que é necessário para a ordenação do presbítero. Está relacionado à parte do apto para ensinar. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 2, diz assim: É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Verso 7 diz assim: Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Este vai nos guiar no segundo ponto. Tito, capítulo 1, versículos 5 até o 9, diz assim: Por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes e que não seja acusado de dissolução, nem são insubordinados. Que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho,
nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso e que tenha domínio de si. Verso 9. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Amém. Bem, irmãos, nós vamos começar a nossa abordagem de hoje tratando sobre o apto para ensinar. Né? O presbítero, essa é uma qualificação muito requerida, presente, muito clara naquele que almeja o presbiterato. Ele precisa ser apto para ensinar, ter aptidão para o ensino. Isso não quer dizer necessariamente que ele saiba fazer, mas que se veja nele a aptidão, o interesse, a busca pelo desenvolvimento, porque ele será um zelador da palavra de Deus, da boa doutrina, do ensino de Deus. E ele então precisa compreender a verdade, viver a verdade, transmitir a verdade. Portanto, o presbítero precisa ser capaz de ensinar como um professor. Ele precisa ter a condição, a capacitação de transmitir a verdade. O texto aqui de Tito acrescenta que este conhecimento, essa capacidade dele, essa aptidão dele está relacionada à argumentação. Quando ele diz que ele precisa ser apegado à palavra fiel e à doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Então, ele precisa ter a capacidade de ensinar. Claro que não se espera do presbítero regente que tenha a mesma capacidade, conteúdo do presbítero docente que se preparou para esse fim. Mas o presbítero, para exercer a função, precisa ser capaz de transmitir as verdades do Evangelho. Dentro disso, nós precisamos pensar algumas coisas. A primeira delas, como já foi dito, é que este ensino não é um mero testemunho de vida. Alguns já defenderam que esse apto para ensinar pode ser restrito ao testemunho de vida. Ele ensina com o exemplo. Isso é básico, isso é uma premissa básica. Né? Beira a tolice pensar que isto é algo a mais. Né? Isso é o fundamental na vida de qualquer cristão, especialmente de um oficial da igreja, nesse caso o presbítero. Ele precisa, obviamente, testemunhar de forma fiel. Agora, além do testemunho prático, precisa ser capaz de transmitir aquilo que ele crê, né? Aquilo no qual ele crê. Ele precisa ser capaz de falar das verdades eternas de Deus. Me faz lembrar um episódio registrado, aliás, eu não lembro do episódio, lembro do registro, né? Do reverendo Sproul, né? Richard Sproul, falecido já, está na glória. Ele tem um livro chamado Salvos de Quê? É muito bom, é fino, livro muito bom. Salvos de Quê? E ele conta que estava andando pelo corredor da universidade na qual ensinava, e um ávido evangelista de uma igreja não reformada, tentando evangelizá-lo, pulou na frente dele enquanto ele estava lendo e perguntou: "Você é salvo?" Ele então perguntou: "Salvo de quê?" E aí o suposto evangelista, ou o evangelista, ficou todo embananado, não conseguiu nem falar, não conseguiu responder o salvo de quê. Ele queria falar
alguma coisa sobre a salvação, mas ele não tinha condição de articular nada acerca das verdades eternas. Então, isso é algo que um presbítero não pode ter. Essa falta de habilidade em comunicar a verdade básica da fé e a verdade mais profunda também, né? Bem, essa é a primeira questão. Ele precisa ter essa condição. A segunda questão é que ele precisa ter conhecimento da verdade do Evangelho. O apto para ensinar implica em conhecer o que se ensina. O texto de Tito diz que ele deve ser apegado à palavra fiel. Ele tem que ter em alta conta a palavra de Deus. Ele tem que estudá-la. Ele precisa ter tempo para a palavra de Deus, lê-la, né? Não se espera, claro, dada a dinâmica da vida de um presbítero, e muitos exercem funções que ocupam muito do seu tempo, trabalham fora e às vezes longe, e não tem horas para leitura e tal, mas ele precisa dedicar tempo a isto, ele precisa estudar a palavra de Deus, ele precisa ser apegado a ela precisa ser o seu livro de cabeceira, ele precisa examinar as escrituras, ele precisa ter o que dizer sobre elas, né, delas, ou da escritura para aqueles que carecem de conselho, instrução, exortação e admoestação. Ele precisa ser apegado à palavra. E o texto acrescenta, e à doutrina, né, os fundamentos da fé. Ele precisa ter conhecimento disto. Conhecer as bases da fé para poder comunicar e para poder defender. Tito diz isto aqui, ele diz, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Então ele precisa conhecer a palavra de Deus de forma geral, mas ele precisa conhecer também as bases da fé, para que ensine e encoraje os cristãos que estão sob a sua tutela pastoral, né? Lembrando, ou levando em conta e lembrando do exercício da responsabilidade pastoral do presbítero. Então ele precisa ter condição de, através do ensino desses fundamentos da fé, dessas bases da fé, da doutrina reta, justa, bíblica, ser capaz de encorajar a igreja, consolar a igreja, admoestá-la, tanto quanto precisa ser capaz de convencer, mostrar a verdade àqueles que não entenderam e que contradizem aquilo que é a verdade do Evangelho. Então, o presbítero precisa ter apego à palavra e aos fundamentos da fé. Então, ele precisa conhecer isto, ele precisa ter tempo para isto, ele precisa dedicar-se a isto. Presbíteros que se esquivam do serviço de ensino, que dizem não saber ensinar, não saber e não demonstram interesse em aprender, né? Não querem essa parte do presbiterato, ele precisa rever algumas coisas acerca da sua vocação, porque isto é uma parte fundamental no exercício do presbiterato, o ensino. Um outro aspecto que deve ser trazido à memória nessa questão, do apego e do conhecimento da palavra fiel e da doutrina, é que este conhecimento, especialmente dos fundamentos da fé, estão vinculados ao próprio caráter do presbítero. No caso da igreja presbiteriana, isso precisa ser tido como algo extremamente relevante. Vou ler um trecho aqui dos princípios de liturgia no que diz respeito à ordenação e instalação de oficiais. Isso se aplica também ao diaconato, né? A questão da subscrição confessional.
mas se aplica de forma bem profunda com relação a este aspecto da capacidade de ensino do presbítero. Diz assim os princípios de liturgia, artigo 28. Né? Os presbíteros e diáconos assumirão compromisso na reafirmação de sua crença nas Sagradas Escrituras, como a Palavra de Deus, e na lealdade à confissão de fé, aos catecismos e à Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Portanto, isso quer dizer que o presbítero precisa conhecer a Escritura e continuar estudando. Ele precisa conhecer os símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, que são os documentos que organizam de forma sistemática os fundamentos da fé, né, a doutrina reformada, né, que é a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior de Westminster e o Breve Catecismo de Westminster, são símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil. Os presbíteros e diáconos precisam conhecer isto, precisam ter contato com isto e precisam crer nisto. Juram no ato da ordenação, presbíteros, diáconos e pastores juram lealdade aos símbolos de fé. A palavra de Deus como base, obviamente, aos símbolos de fé que são extraídos da Escritura, a constituição da igreja. Portanto, o presbítero precisa ser apto para ensinar, conhecer a Escritura, conhecer os símbolos de fé e a Constituição, e precisam defender essas coisas, né? esses pontos, essas fontes. Defender. Ele precisa ser apto para ensinar a doutrina que ele crê. Um presbítero, por exemplo, não pode renegar aquilo que ele jurou crer, defender e ser leal no ato da ordenação. Isso é passivo de disciplina para um oficial da igreja. É desonestidade. Nós chamamos isso de subscrição confessional. Quando alguém é ordenado ao ofício da igreja, ao presbiterato ou ao diaconato, lhe é perguntado se ele crê e se ele subscreve, né, os símbolos de fé. E ele assente positivamente. Ao fazer isto, ele não pode desconhecer a confissão de fé, porque ele subscreveu. Ele não pode dizer que não crê em algo que está nela. O oficial não pode. Por honestidade, se o oficial descobrir que não crê em algo que a confissão de fé ensina, por exemplo, eu não creio na inerrância da Escritura, ou eu não creio na eleição, na predestinação, ou eu não creio que a Santa Ceia é um sacramento, né? Qualquer aspecto, ou não creio que Deus seja imutável, se ele disser que não crê em alguma coisa nesse sentido, ele tem por obrigação moral abrir mão de seu ofício. É desonesto. E uma declaração dessa é passiva de disciplina, porque ele jurou lealdade ao símbolo de fé. Então, nada acontece, né? Um membro da igreja pode até ter dificuldades em aceitar, né, por questão de entendimento, as doutrinas da igreja, alguma delas, né, a que nós cremos. Não deve, mas pode ocorrer. Ele não deixará de ser membro por causa disso e nem será disciplinado por causa disso. Mas o oficial da igreja não pode. Ele precisa conhecer e subscrever os símbolos de fé da igreja, a doutrina da Igreja Presbiteriana do Brasil, a doutrina reformada. Assim como ele precisa
se submeter ao governo da igreja através da constituição da igreja. Ele não pode simplesmente ignorar ou quebrar isto. É um dever moral que ele assume com Deus e com a igreja. Portanto, o presbítero precisa ser apto para ensinar aquilo que ele crê e subscreve. Então, ele tem que conhecer, ele tem que ter a lealdade de fazer um juramento verdadeiro, e então ele precisa ser instrumento de doutrinação, no sentido de ensino da igreja, fortalecimento da igreja, baseado na Escritura e nos fundamentos da fé que são expostos nos símbolos de fé da igreja, que é a confissão de fé e os catecismos. Então, veja que não é algo de pouca monta essa questão do ensino. Exige esforço, dedicação, exige zelo e honestidade por parte do oficial. Tito, a carta a Tito, né, Paulo escrevendo a Tito, ele usa uma expressão que ele não usa a Timóteo, por exemplo. No verso 8 ele diz, né, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo. Essa justiça se aplica à honestidade que ele tem para com a igreja que serve como oficial. Eu me lembro de um episódio triste por saber, né? Obviamente, um relato que eu recebi há alguns anos, já tem há alguns bons anos, de um oficial que havia na igreja, sobre um oficial que havia na igreja. Quando eu comentei sobre o ensino da confissão de fé e comecei a colocar no boletim da igreja algumas perguntas do breve catecismo, uma pessoa que nessa época me parece era oficial da igreja, disse que antes, quando ele não era, tinha acabado de chegar na igreja e estava sendo ensinado, um dos oficiais na época, não mais naquele período, nem era membro da igreja mais naquele período, disse que a igreja presbiteriana não usava mais a confissão de fé não, porque era coisa antiga, já tinha coisa ultrapassada, né? O termo me parece que foi esse. Então, isso é desonesto, é indigno do ofício. O oficial só pode ser oficial se crer e subscrever os símbolos de fé, tanto quanto crer na autoridade, inspiração, inerrância, eficácia e suficiência da Escritura. Se ele se submeter ao governo da igreja e através dos concílios e da constituição da igreja. Ele precisa fazer isso. Se ele negar-se a isso, ele não pode ser oficial. Não pode ser um presbítero, especialmente, né? Então, apto para ensinar, com a vida e com didática, né? Com professoralmente, transmitindo o ensino, apto para ensinar defendendo a fé, apto para ensinar conhecendo a Escritura e a fé nos seus fundamentos, apto para ensinar subscrevendo aquilo que crê e defendendo aquilo que crê. Ele precisa ser capaz de fazer isso. Obviamente, o oficial eleito não tem que saber tudo sobre isso, né? Não tem que ser o suprassumo da capacidade de ensino, mas ele deve ser alguém que já apresente aptidão e seja esforçado, né, o suficiente para ter qualificações para exercer o presbiterato. Segundo aspecto que nós precisamos abordar hoje, então fechamos essa questão das virtudes, finalizando, o segundo aspecto é como a sociedade vê este oficial.
O texto bíblico lá de Timóteo, capítulo 3, verso 7, diz que ele precisa ter bom testemunho dos de fora. Né? A reputação do presbítero conta. O presbítero não pode ser imaturo o suficiente, ou não pode ser imaturo ao ponto de dizer assim: ninguém tem nada a ver com a minha vida. O oficial não. Isso se escuta de, normalmente, pessoas que ainda estão passando pela adolescência, e alguns já de bastante idade, vivendo numa eterna adolescência infante. Né? Esse tipo de coisa que ninguém tem nada a ver com a vida dele. Não importa o que ele faz para ninguém mais a não ser para ele mesmo. Importa sim. Né? O oficial da igreja, isso se aplica, claro, a todos os crentes, precisam zelar pela honra da noiva, né, pela qual Cristo morreu e derramou seu sangue. Mas o oficial, especialmente, tem que dar exemplo disto. Ele precisa ter boa reputação dos de fora. Ele precisa dar bom testemunho. Isso não quer dizer, e nem acontecerá, né? Isso não quer dizer que a sociedade precisa gostar dele. Não é isto. Então ele não pode ficar vivendo de agrado. Ele não pode ficar tentando agradar as pessoas. Não é isso que o texto diz. A sociedade não precisa gostar dele. E se ele for um cristão sério, em grande medida as pessoas não gostarão dele. Né? Reprovarão muito a atitude e poderão até atacá-lo. Mas a sociedade precisa respeitá-lo por quem ele é. Por viver segundo o que ele crê. Pela honestidade, pela justiça, pela piedade, pelo bom senso, pela maturidade dele. A sociedade tem que reconhecer nele que ele é diferente de todos na sociedade. O oficial não pode se meter em negócios reprováveis. Ele não pode dar abertura para que a noiva seja atacada por causa do seu comportamento. O seu comportamento tem que ser primaz. Precisa ser excelente. Precisa estar em alto nível. A sociedade pode e até vai reprová-lo e tê-lo como inimigo, mas jamais terá razão ao denunciá-lo sobre qualquer coisa. Mentirá sobre ele, mas respeitará a sua postura. Os de fora terão medo de denegri-lo. Terão respeito por sua pessoa. Poderão até zombar dele, mas jamais questionarão a sua honestidade. Ele terá bom testemunho dos de fora. Os de fora, quando a eles forem perguntados sobre o oficial da igreja, se isso viesse a acontecer, eles poderiam até rilhar os dentes, mas não diriam que aquele oficial, não poderão dizer que aquele oficial é desonesto, é violento, é um beberrão, é um adúltero. Não. É injusto, mentiroso. Essas coisas não. Eles poderiam rilhar os dentes e entre os dentes confessariam a honestidade do oficial, do presbítero. Então veja que o presbítero não é presbítero pelo cargo em si, ou melhor, ele não é só porque foi eleito. Ele é presbítero porque foi escolhido por Deus para isso, vocacionado para isto, capacitado para isto. E ele vive uma vida cristã digna do ofício. A igreja tem que ter o cuidado para não colocar como oficial da igreja, quer presbítero ou diácono, nesse caso presbítero, pessoas que não tenham compromisso com a igreja, não frequentem a igreja, não amem a igreja, que não conheçam a igreja, aquilo que a igreja crê, prega, que não sejam pastorais, não sejam vocacionados.
não podem colocar imaturos, não podem colocar como oficial pessoas que não dão testemunho digno ou que tenham uma vida duvidosa. O oficial da igreja precisa ser, o ofício da igreja precisa ser ocupado por pessoas que levam uma vida cristã com muita seriedade. Portanto, tenha cuidado na hora de eleger. Ore, dependa do Espírito Santo de Deus e deixe que Deus te use para uma escolha coerente. Deus o abençoe, o fortaleça, o guarde, abençoe a nossa igreja, em nome de Jesus. Vamos orar? Santo e eterno Deus, muito obrigado pela Tua palavra, pela Tua graça e bondade. Pedimos em nome de Jesus que nos instrua, dia após dia, nos capacite e encoraje a cumprir a Tua vontade, ainda que seja difícil. Tem misericórdia de nós e da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém.